Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui, no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. O Cleiton Batista Kunz nasceu na linda cidade de Marechal Cândido Rondon, no interior do Paraná, e ainda criança aprendeu a tocar violão, fato que viria marcar toda a trajetória da sua vida, porque ele tocou em muitas bandas, em muitos shows, fez muita farra, mas também perdeu o rumo na vida e chegou a viver sem maiores expectativas. Até que um dia, a graça de Deus o alcançou. E hoje, quando ele olha para trás, não se contém de tanta gratidão e quer louvar a Deus por toda a eternidade por ter transformado a sua vida em 180 graus. Cleiton, que privilégio, que prazer para a gente ter você aqui. Obrigada, viu? Clariane, o prazer é todo meu. Estou feliz por você ter me convidado a participar do programa e... Que legal. E já estou querendo te convidar faz tempo. Você que estava fugindo da gente, imagina, viu? O que é isso? Cleiton, se você pudesse contextualizar para a gente, assim, né? O contexto no qual a sua vida estava inserida ali, na sua juventude, como que você colocaria isso para a gente? Bom, Clariane, da infância eu já comecei a mexer com música, né? Eu morava numa cidade no interior do Paraná, na cidade de Santa Helena, subsede. E ali aprendi a tocar violão pequeno, muito cedo, na capela da fazenda, né? Meus pais eram e são católicos. E eu comecei a aprender a tocar violão ali, aquilo foi tomando uma proporção, aí comecei a fazer amizade com pessoas que estavam ligadas à música, e logo muito cedo eu já estava vivendo profissionalmente disso aí. Olha, passou a viver profissionalmente de música. O que significou isso? Qual que passou a ser seu estilo de vida? Eu passei a sair de casa muito cedo, né? Aos 16 anos praticamente eu já estava fora de casa, assim, vivendo sozinho, viajando o Brasil afora e cantando em shows, bailes, festas, enfim, exposições. E passei a viver dessa forma. Me profissionalizei com isso aí e fiquei um bom tempo da minha vida fazendo isso, né? E o contexto todo é que você passa a viver de uma maneira muito meio desordenada às vezes, né? Então, por exemplo, trocando o dia pela noite, né? Que o músico trabalha muito à noite, né? E acaba trocando pelo dia. E o contexto ali foi o mais variado possível. Desde momentos prazerosos que tive, claro, com certeza, mas também momentos depressivos, né? De amigos que se envolveram com drogas e tudo mais. Tive até amigos que se perderam na droga e uns até morreram por conta disso. Então, tem um lado positivo e tem um lado negativo que vem na lembrança. É. Que estilos que você tocava? Bom, eu fui crooner, né? Crooner é um cantor que geralmente fica na frente de um grupo, né? E nessa banda tinha 18 pessoas e eu era um dos líderes do grupo. Então, cantava na frente. E cantava vários estilos, né? Desde o rock, do pop, enfim. E fui passando por vários estilos. E eu era o líder desse grupo e outras bandas que eu trabalhava também. E nós tocávamos vários gêneros, vários tipos de eventos, né? E se concentrávamos mais ali na região sul do Brasil e na região norte também. Você, quando parava para fazer um balanço da sua vida, lá naquele contexto, você se sentia satisfeito? É isso mesmo? Vou continuar nesse rumo? Minha vida vai tocar por aí mesmo? No fundo, quando você para assim, que as luzes apagam, né, da noite,
você sente um certo vazio, né? Então acho que por muitas vezes que eu bebia bastante, talvez, né? Enfiar a cara na bebida às vezes para tentar encontrar às vezes alguma tranquilidade, alguma paz. Mas você sentia que faltava assim alguma coisa, sabe? Mesmo? Tinha um vazio que faltava assim para ser preenchido, que você não conseguia. Que por mais que você olhasse por ser um artista regional, mesmo que você alcançasse muitas vezes um sucesso nacional, enfim, você percebia que aquele vazio ele ainda ia continuar existindo. Tá te acompanhando Sim. ali. Uma coisa, Cleiton, é certa, que todo ser humano tem que lidar com essa realidade da espiritualidade humana. E nesse momento, né, nessa fase da sua vida, como que você resolvia isso? Você tinha seus momentos de leitura da Bíblia, de oração, como é que era? Eu sempre fui um indivíduo muito religioso, né, assim, desde a capela da fazenda que eu morava, e eu louvo a Deus porque eu conheci, a primeira maneira que eu conheci a Deus foi na igreja católica, e se eu conheço a Deus é porque eu tive um bom conhecimento, fiz a crisma, fiz a Eucaristia, aprendi muita coisa, né, com a igreja católica e aprendi a música também na igreja, enfim, e num determinado começo ali da minha vida, na juventude, eu cheguei a estudar ali alguns meses em seminário, né, Olha, para ser padre, enfim, a minha família achava que eu tinha vocação para isso. olha, E foi dali que eu comecei a intensificar mais a música, com alguns amigos, e dali nós montamos um grupo e começamos a tocar no Brasil afora, né. Mas realmente quando você percebe que você tem essa predisposição para a música, e você começa a olhar os salmos da Bíblia, né? Você vê a maneira que os salmistas se expressavam para agradecer a Deus nos seus momentos de alegria, ou talvez usar a própria música para poder consolar o seu coração, muitas vezes que vinham de batalhas e guerras que eles perdiam, né? Louvando a Deus tanto na alegria como na tristeza. E quando eu conheci a Bíblia de uma maneira um pouco mais profunda, nos momentos de alegria e tristeza que eu vivo hoje, eu uso a música em muitos momentos da minha vida para tanto louvar a Deus nos momentos alegres, ou talvez usar a música também em momentos de consolo e tristeza. Cleiton, você vem falando assim e parece o seguinte, que você estava ali naquele mundo, a vida estava seguindo o seu rumo mesmo e vamos tocando o barco, mas a verdade é que você está aqui hoje, sentado aqui na minha frente, para me dizer que você teve um momento de encontro com Deus. Mas como isso? Que mudança de 180 graus foi essa na sua história? A vida teve 180 graus, um período que um amigo meu tocava com a gente, era um baterista do grupo. Ele foi preso porque foi encontrado no ônibus com a gente, naquela época, 10 anos atrás, uma quantia de drogas que estava com ele. Aí o ônibus viajando, a Polícia Federal parou o ônibus, enfim, ele foi preso por causa dessa droga, e nós seguimos a excursão, pegamos um outro baterista para fazer o evento. Quando a gente voltou para a nossa cidade, eu fui visitá-lo na cadeia. Cheguei lá, tinha uma senhora estudando a Bíblia com ele. Olha. E ele assim do lado de lá da cela, e ela estudando a Bíblia com ele. E eu falei assim, o que está acontecendo? Ele falou assim, essa senhora vai me visitar, estudar a Bíblia comigo, né? E era uma senhora da Igreja Batista, eles tinham um grupo chamado Célula, eles estudavam com as pessoas, nas casas, nas cadeias, hospitais. Eu falei assim, eu quero estudar esse negócio da Bíblia também. E essa senhora começou a frequentar a minha casa. E eu comecei a viajar no ônibus, nas turnês, levando a Bíblia, materiais de cunho religioso, e lendo e me aprofundando. E começou a entrar um conflito na minha cabeça. Porque eu falei assim, poxa vida, a Bíblia tem uma maneira de dizer o jeito que eu devo servir a Deus. Qual a maneira que eu devo andar? Qual o jeito que eu devo viver? E eu estou vivendo de um jeito que parece que não está condizendo com o que a Bíblia está querendo que eu viva. Começou a criar uma dualidade ali dentro do seu coração. Isso mesmo. Fala para mim qual que era o seu visual nessa época. Eu usava das mais variadas roupas, né? Se vestia de mulher, peruca. Tinha shows caracterizados, que você colocava a roupa do cantor que você queria imitar, né? Fazia as performances. E tinha os ensaios para que isso acontecesse. Tinha momentos que tinha que dançar também, imagina eu dançando, que coisa horrível. Tinha momentos que tinha que dançar também, e, enfim, me caracterizava de várias maneiras, né? Olha só, era um artista mesmo, pleno, completo. Fala para mim o que foi, tudo bem, uma coisa é você se sensibilizar com uma senhora que ia até uma penitenciária e se interessar pela Bíblia. Outra coisa é você tomar uma decisão de virada de rumo na sua história
para você realmente querer seguir os caminhos de Deus? Que momento que foi esse que foi o ponto da virada? Eu acho que essa linha tênue, né, para você decidir, tomar a decisão, acho que às vezes ela vem, para mim veio muito rápido, né? Chegou um momento que eu tive que decidir. Falei, poxa, o ponto da virada vai ser aqui. Olha. Eu estava uma certa vez fazendo um show, um evento, eu conheci a minha noiva, que é minha esposa hoje, e eu estudando a Bíblia, e no final do show fui conversar com ela, né? E ali, conversando, a gente começou a se conhecer, e naquela ocasião era no sul do Brasil. E aí eu comecei a conversar com ela no final do show e tudo mais, ela começou a perguntar como é que era a minha vida, eu viajando, e eu disse para ela assim, Vandeni, olhando esse jovem cantando aqui, com essas luzes, pode ser que você perceba que a alegria seja plena, mas não é. Olha só. Eu disse para ela assim, existe um caminho que eu estou aprendendo, e esse caminho está na Bíblia. E todo o ser humano que conseguir seguir a vontade de Deus, aquilo que Deus pede para a sua vida, esse sim encontrará a felicidade. Gente, mas você falou isso para ela no final show. De uma balada. Menino, que coisa interessante isso. E naquela ocasião ela tinha ido se despedir com umas amigas nesse show, nesse evento, porque ela vinha embora do sul do Brasil para São Paulo. E aquilo deixou ela entediada e começou a procurar também. E se mudou para São Paulo, para a cidade de Piracicaba, e começou a estudar a Bíblia também. Olha. E aquilo começou a mexer com ela também. E eu disse assim, Vandeni, segue esse caminho. Esse caminho é o caminho verdadeiro. E ela começou a visitar várias igrejas, começou a pesquisar, e ela é uma profunda pesquisadora, né? Ela veio na época fazer o seu mestrado, aí começou a fazer um mestrado e ao mesmo tempo procurar igrejas, uma maneira de estudar a Bíblia um pouco mais sistemática. Vocês estavam namorando? Não, a gente se conheceu. Vocês se conheceram. Essa conversa onde você falou foi no nosso primeiro encontro. Foi na primeira noite? Porque todas as pessoas que eu podia encontrar e podia falar, pelo amor de Deus... Você estava encantado com aquela fase. Eu falava para as pessoas. E com ela não foi diferente. Eu falei assim, Vandeni, esse é o caminho, andai por ele. E ela começou a procurar. E eu falei assim, Vandeni, eu não consigo sair ainda de onde eu estou para poder seguir esse caminho. Mas se você não tem nenhum empecilho para que você siga esse caminho, vai e procura, porque esse é o caminho. Ela começou a procurar. E aí, eu viajando pelo Brasil afora, a gente se falava por telefone. Ela em São Paulo e eu viajando no Brasil afora. Olha, Cleito, eu estou pesquisando, estou estudando a Bíblia, fui numa igreja, fiz isso, fiz aquilo. Eu falei, vai, Vandeni, você vai encontrar o caminho. E aí, até que chegou um tempo que eu estava no Mato Grosso, fazendo um evento, a gente foi pegar umas férias, eu vim para São Paulo atrás dela. Olha. Porque eu queria investir no namoro com aquela moça. Cheguei em São Paulo, aí então que eu conheci alguns amigos da igreja adventista. E cheguei ali em Piracicaba, fui conhecer alguns pontos turísticos, tinha algumas senhoras com algumas camisetas da igreja adventista do sétimo dia. Olha. E aquilo me chamou a atenção, porque estava escrito atrás da camiseta delas, né? O Apocalipse é a resposta. Isso você estava em que lugar? Em Piracicaba. Nós estávamos em frente ao shopping da cidade de Piracicaba. Na rua que você viu essas pessoas ali? E elas estavam esperando ali um ônibus para poder ir para esse evento da igreja. E eu toquei numa banda da noite chamada Apocalipse. E eu perguntei para aquela senhora, o Apocalipse é a resposta mesmo? Perguntei para ela. Ela falou, sim, meu filho, Dona Jacira é o nome dela. Olha. O que é o Apocalipse? Eu falei, o Apocalipse não é um livro temeroso? Ela falou, não, o Apocalipse é um livro que nós encontramos muita coisa boa para o ser humano. Ela falou assim, por exemplo, o livro Apocalipse começa dizendo, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda as palavras da profecia. Eu falei, onde que vocês estudam esse livro do Apocalipse? É aqui próximo, ela falou. Você não quer ir com a gente? Aí estávamos eu e a Vandeni. Então, logo que eu cheguei para visitá-la em São Paulo, aconteceu isso. Então, nós fomos com esse grupo de senhoras para esse lugar que é a Escola Adventista de Piracicaba. Chegamos lá, tinha 2.000 pessoas estudando a Bíblia. Gente, mas espera um pouco. Vocês estavam na frente do shopping passeando? Passeando, eu conhecendo os pontos turísticos ali da cidade. Conhecendo os pontos turísticos. Alguém te convida para ir num encontro e eu disse assim, quer saber de uma coisa? Eu acho que é Deus que está chamando, porque a minha vida vai como um vento sopra. Eu acho que é Deus que está falando com a gente. Eu falei, vamos junto com essas senhoras. E ela topou. E entramos naquele ônibus cheio de crente. Eu cabeludo, com os brincos na orelha e tal, né? E aí fomos para lá. Chegamos lá, o pessoal colocou uma Bíblia no meu colo, e aí as pessoas estudando a Bíblia, aquela coisa toda, lá na frente o pastor pregando, o nome do pastor na ocasião era o pastor Luiz Gonçalves, que estava naquela ocasião, na época, e ele fazia algumas perguntas para a plateia, e estudando a Bíblia, eu falei, puxa vida, eu nunca vi o estudo do livro do Apocalipse, né? Sempre achei que era um livro temeroso. E quando ele começou a dizer aquelas coisas, chifre, ponta pequena, sabe? Aqueles enigmas que tem no livro do Apocalipse, que muitas vezes a gente lê e não entende, e aquilo começou
explicar de maneira assim tão fácil. E aquilo foi entrando no coração de tal maneira. E no final ele fez um convite para as pessoas que estavam naquele recinto. Você gostaria de ter isso aqui para a tua vida todos os dias? Eu falei assim, eu? Parecia que era só eu e a minha noiva que estavam lá. Eu falei assim, mas é claro que eu quero. Olha. Então eu fui para frente, menino. Mas fui com o coração, parecia que saltava do peito. Ai, que lindo isso. Que parecia que tinha assim, batendo muito acelerado o coração e as lágrimas descendo o rosto, e ele dizendo aquelas palavras, emocionando o coração. E a Wandeni também, na época, ela estava bem depressiva, né? Por mais que fosse jovem, já estivesse fazendo mestrado. Era um momento Era um da vida momento dela. assim da vida que estava ela usando remédio para depressão, muito jovem, sabe? Aquilo para ela foi muito importante também. Olha. E quando a gente chegou ali na frente, nos ajoelhamos, e ele fez uma oração, acho que eu nunca vi aquela oração na minha vida, sabe? E aquilo tocou meu coração, e no final ele foi para a porta e cumprimentou todas as pessoas, o pastor Luiz. Eu achei aquilo importantíssimo. Falei, nossa, o salário desse pastor deve ser altíssimo. Cumprimentou todas as pessoas e no final ele me cumprimentou também. Cumprimentou eu, cumprimentou a Wandeni e falou, quem é você? Falei, pastor, eu estou aqui por acaso. Falei, tá por acaso coisa nenhuma. Olha. Você está aqui porque Deus tem um plano na sua vida. E você, moça? Eu vim para essa cidade, vim fazer o meu mestrado aqui, estou aqui por acaso. Está aqui por acaso. Terminou o evento umas 11 horas da noite da igreja. Eu quero conversar mais com vocês, o Luiz falou. Olha. E a gente foi, começou a conversar. Você faz o quê? Eu falei, eu sou músico da noite, canta uma música para mim. Pode ser um rock? Ele falou, canta um rock and roll para mim. Cantei um rock and roll, ele ficou ouvindo. Canta mais uma. Eu falei, pode ser uma sertaneja? Ele falou, canta uma sertaneja. E ele foi pedindo umas músicas, eu fui falando os estilos e fui cantando para ele. Ele falou, rapaz, você vai cantar aqui amanhã. Eu falei, mas eu vou cantar o quê? Um rock? Ele falou, não. Então ele tira um CD da bolsa, de um cantor chamado Leonardo Gonçalves. Falou, Cleito, aqui tem uma música chamada Volta. Ensaia essa música, a música volta e amanhã você volta e canta a volta. Ai, olha. Peguei aquele CD, comecei a ensaiar a música e ele começou a conversar com a gente sobre a nossa vida, quem era a Wandeni, quem era eu. Eu comecei a dizer, olha, a gente se encontrou por acaso, numa balada da noite, ela veio para São Paulo estudar. E a gente se encontrou aqui em Piracicaba, eu vim conhecer a cidade dela, porque eu quero namorar essa moça. E acho ela muito simpática, muito bonita e tudo mais, eu quero namorar ela. Ela falou, Cleito, vocês estão começando certo. Começando um namoro, estudando a Bíblia, a palavra de Deus. Eu falei assim, é mesmo? Falou assim. E aí começou a perguntar da nossa vida, de onde eu vinha, as minhas histórias, as histórias dela. Mas você topou ensaiar a música? Aí ensaiei a música. No dia fui para casa, ensaiei a música. E aí me preparei e voltei. Olha. No outro dia, eu até pensei, falei, poxa vida, eu vou cantar para Deus, né? Então, onde é que eu tinha um brinco na orelha, eu coloquei 2, né? Uma corrente, coloquei 3 correntes. Tinha umas calças rasgadas, falei, afinal de contas, eu canto na noite, eu vou cantar para Deus, eu preciso estar mais produzido. Coloquei umas correntes no peito, umas calças assim rasgadas, uma botina e tal. E aí eu descobri que guardava o sábado, que eram adventistas. Eu tinha uma camiseta de uma banda chamada Black Sabbath. Então eu falei, eu quero me aproximar. Então eu coloquei a camiseta Black Sabbath. Cheguei lá meia hora antes do evento da igreja, o pastor começar as explicações lá. O Cleito, chega mais cedo, a gente vai conversar. Cheguei e falei, pastor, tá boa essa roupa? Ele olhou para mim e falou assim, tá interessante. E a Wandeni estava acompanhada comigo, eu falei assim, sente aqui, fica no canto. Eu vou fazer a pregação e no final eu vou chamar você, para você cantar a música. Ele, tá bom. Começou a pregar, e ele estava pregando nesse segundo dia que eu fui, sobre as 3 cruzes. Ele começou a pregar e no final ele começou a se lembrar, enquanto ele pregava. E ele começou a falar com Deus. Senhor, esse rapaz vai cantar aqui no final. E talvez a igreja não vai entender, ele está vestido de um jeito, ele tem um jeito de viver. Talvez os irmãos não vão entender muito. Um rapaz que é cantor da noite, de rock, subir aqui para cantar, pode ser que vai chocar os irmãos. Senhor, o que eu faço? Ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou pedir para a igreja. Ele pediu para a igreja. Igreja, Jesus ama todo mundo? E a igreja respondia com veemência, sim, ama. Quem bebe, sim. Quem fuma, sim. A igreja ama todo mundo. Deus ama todo mundo, ele perguntou. Sim, ama todo mundo. E um cantor da noite? Deus ama? Sim. Ama também. Ama ou não ama? Ama. Tem um aqui, vem cá. Então ele me chamou. E antes dele me chamar, no final do sermão dele, ele começou a contar a nossa história. A minha história e a história da Wandeni. 2 jovens saíram do sul do Brasil.
Ela veio para São Paulo fazer mestrado, ele músico da noite. Ambos procurando um caminho espiritual para servir a Deus. Ambos sedentos da palavra de Deus. E começou a dizer dessa forma. Eu falei, pera um pouco, essa é a minha história, essa é a nossa história. É interessante como a nossa história, ela pode dar 180 graus e abençoar não só a nossa vida, mas abençoar a vida de outras pessoas também. Já começou assim. Eu falei, rapaz, essa é a minha história. É a minha própria história. Falou, e esse casal está aqui. E ele me chama. E eu subi daquele jeito lá no púlpito, no palco, naquele palco grande. E a igreja ficou muda. Se caísse um alfinete no chão, dava para escutar. Imagino. E aí, ele vai cantar uma música. Solta a música. Quando a música começou, e chegou naquela parte do refrão de Senhor, quero me entregar, nos teus caminhos quero andar e segurar a tua mão. Quando chegou nessa parte da música, as lágrimas começaram a descer. É muito lindo isso. A voz começou a embargar. Os irmãos continuaram cantando, se levantaram, vieram para cima daquele enorme púlpito, abraçaram a Vandeni, abraçaram a mim. E eu recebi um abraço de uma plateia que já cantei em vários tipos de público, mas eu nunca fui tão bem acolhido, daquela forma que eu fui acolhido. As pessoas, sem saber de onde eu vim, qual é a minha história, sem ter nenhuma afinidade, e me amar, e amar a Vandeni na época, como se a gente fosse da família. Puxa, que coisa linda. Eu falei assim, aqui é o meu lugar. Foi o ponto da virada. É aqui que eu tenho que ficar. Gente, nada melhor do que o amor, né? Para convencer a gente. Que coisa linda. O amor de Deus, o amor dos irmãos. E as pessoas nos abraçaram de tal forma, aí no final o pastor Luiz falou assim, Cleito, você vai embora para o sul do Brasil. Vai pedir a demissão no grupo, na banda que você trabalha. Você vai voltar embora, você vai ser batizado. E você vai viver uma vida agora de acordo com o que a Bíblia quer que você viva. E a Vandeni também. Olha. Voltei para o sul do Brasil, a Vandeni ficou. Ela terminou a série de estudos por 2 meses. E eu voltei para o sul do Brasil, comprei os contratos que eu tinha lá e depois voltei para São Paulo. E quando eu volto para São Paulo, comecei a estudar a Bíblia também, de maneira mais sistemática ainda. O pastor Luiz já tinha batizado a Vandeni. Ali um tempo eu fui batizado. E na noite do meu batismo aconteceu uma coisa muito interessante. No final ali, o pastor Luiz começou a relembrar a igreja, né? Igreja, vocês lembram, 2 meses atrás, esse jovem, a Vandeni, nós já batizamos ela, ele é namorado dela. Ele deixou uma vida para trás, da música, e quer começar uma nova vida com Cristo. E esse rapaz precisa de um novo começo. Alguém pode levar ele para casa uns dias aí até ajeitar a vida dele? Os irmãos estavam tão emocionados que ninguém levantou a mão. Lá pela 6ª vez ele perguntou de novo, levantou a mão lá no canto. Seu nome? Ricardo. Ô, Ricardo, qual igreja você frequenta aqui na cidade de Piracicaba? Ele falou, não, eu não sou adventista. Esse rapaz vai para minha casa, eu vou dar emprego para ele, vou dar trabalho para ele, vou dar uma vida digna para ele. Olha só. E eu era para morar na casa do Ricardo 2 semanas, e fiquei morando 1 ano e 2 meses. Mas, Cleiton, eu quero que você me fale, eu sei que são muitas as bênçãos, que você poderia ficar contando os seus milagres aqui, e você fala tão bem, encanta a gente, mas eu quero saber o seguinte, hoje, a condição da sua vida, você está realmente vivendo de acordo com os princípios de Deus, casou com essa moça, que bênçãos que Casei Deus com vida? ela, nós temos um filho lindo, nosso filho Olha. Pedro nasceu maravilhoso, o menino nasceu com muita saúde, tá lindo o nosso filho. Ai, que graça. Mas realmente a minha vida hoje está muito melhor do que estava antes. Amém. Eu não digo no quesito material, sabe? Porque, com certeza, se você servir a Deus da maneira que a Bíblia apresenta, você vai crescer materialmente servindo a Deus também. Né? As bênçãos materiais vieram, mas eu atribuo a minha virada de 180 graus foi a maturidade espiritual que eu ganhei, Amém. a maturidade psicológica, Amém. sabe? A maturidade intelectual, a maneira de enxergar a vida, de enxergar as pessoas. Olha. Essa é a maior riqueza, é o maior legado que eu já ganhei até hoje. Essa que é a virada de 180 Sim. graus, enxergar a vida por outros olhos. E a gente só tem que louvar a Deus por um testemunho tão maravilhoso, tão encantador quanto esse. Agradeço muito, Cleiton, me sinto muito abençoado com esse seu testemunho. Mas a gente tem um momento aqui no nosso programa que é de umas perguntas rapidinhas. Vamos lá? Vida. Deus. Beleza.
Minha esposa. Futuro. Família. Um privilégio. Servir a Deus. Uma dica. Aceite Jesus ainda na sua juventude. Uma grande verdade. Jesus Cristo vai voltar. Liberdade. Servir a Deus na beleza da sua plenitude. O seu abraço especial de hoje vai para quem? Vai para toda a minha família que está no sul do Brasil, a família da minha esposa, que nos apoiaram naquele momento de mudança, do ponto da virada, dos 180 graus. Vai para toda a minha família do sul do Brasil. Amém. E o verso da Bíblia que te acompanha? O verso da Bíblia vai para uma música que está no meu CD, que diz Mateus capítulo 6, do verso 19 ao verso 33, que eu posso até dizer cantando, né? Que Deus fala assim, Ele disse, não ajuntai tesouros na terra, onde a traça nem a ferrugem tudo consomem. É isso mesmo. A gente tem que realmente voltar a nossa mente porque é eterno, porque Deus tem para oferecer para a gente. Eu me sinto muito abençoada, Cleiton. Gostaria de ficar conversando com você aqui até madrugada dentro. Agradeço muito mesmo, mais uma vez, que Deus continue te usando para ser essa luz e essa bênção que você é para as outras pessoas. Louvado seja Deus. Obrigada. E a gente termina o programa 180 Graus de hoje feliz por esse testemunho maravilhoso. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê no próximo programa.